nós vamos conversar agora com o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, o doutor João Ricardo dos Santos Costas, que está no nosso estúdio em Brasília. Doutor João Ricardo, boa noite, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Obrigado, Heródoto. Boa noite. Boa noite. Doutor João Ricardo, esse movimento que a AMB está fazendo, esse hashtag Somos Todos Juízes, o que ele pretende agregar, o que ele pretende informar para a sociedade? Olha, nós queremos suscitar uma reflexão na sociedade sobre o comportamento ético de cada cidadão nesse momento em que nós percebemos que a corrupção causa danos irreparáveis ao país, né? Que a corrupção extermina o futuro da nossa juventude, a corrupção atinge substancialmente o desenvolvimento do país. Então essa campanha, ela quer mostrar o trabalho do judiciário, a responsabilidade que o juiz tem nesse processo de construção de uma democracia, construção de um país igualitário, justo, né? E o dilema que os juízes e as juízas brasileiros têm no momento de decidir. Isso é explicado através de crianças, através de diálogos entre juízes e outros profissionais. Doutor João Ricardo, até em que ponto a ética e o direito andam juntos? Ou eles sempre andam juntos? Olha, a ética anda junto com todos os segmentos da cultura, né, da sociedade. A ética deve pautar todas as posturas e todos os pensamentos da cidadania. Então isso é algo importante porque no momento em que nós, né, cultivamos uma cultura do jeitinho, uma cultura da transgressão, em que nós banalizamos algumas pequenas transgressões que na soma disso resulta num quadro hoje que nós estamos vivendo no país, inclusive quando nos demitimos do espaço público, nos demitimos do debate político, né? E nos demitimos de nos apropriarmos do Estado que é nosso, é da cidadania. Então esse é uma relação ética que o cidadão tem para com toda a sociedade, né? De participar ou não, de fiscalizar as suas próprias condutas, de refletir sobre cada postura que toma. Doutor João Ricardo, como é que o judiciário deve responder quando alguns setores políticos dizem que o judiciário está partidarizado e só investiga algum cidadão, só condena algum cidadão e outros não? Olha, num momento como esse que nós vivemos, tão polarizado, né, eu acho até razoável que as partes mais extremadas, mais polarizadas, elas criem esses conceitos, tentam incutir esses conceitos dentro do poder, no poder judiciário. A justiça brasileira, os juízes brasileiros estão preparados para isso. Nós temos prerrogativas, nós temos uma investidura que não depende, né, do poder político para exercermos a nossa atividade, e essa pressão dentro de um momento como nós vivemos, ela é até razoável, né? Claro que ela não pode se converter em atos atentatórios à independência do juiz, e isso nós temos que ficar muito atentos, a sociedade tem que ficar atenta, a nossa entidade de classe, a AMB, está muito atenta para esses movimentos. Doutor João Ricardo, qual é a contribuição na construção dessa cidadania que a Operação Lava Jato, que ainda está em andamento, está dando? Olha, a Operação Lava Jato está dando uma contribuição muito grande para o país. Primeiro que ela dá visibilidade a um problema histórico no país, que é a corrupção, um problema que nós temos que enfrentar enquanto sociedade e nós estamos começando a enfrentar. Claro que a nossa preocupação é que ela não esgote essas investigações, né? Nós temos uma preocupação muito grande que a Lava Jato fique pela metade do caminho. Nós estamos mobilizando a sociedade também para isso. Cada cidadão tem que fiscalizar para que todos os fatos sejam investigados, para que haja punição dos responsáveis, porque a corrupção é o grande exterminador do futuro, né? Isso é um crime muito grave para um país rico como o Brasil e que tem uma população pobre, exatamente em função de procedimentos como esse. Doutor João Ricardo, na opinião do senhor, alguma coisa está mudando? Porque muitas vezes se diz, não, tudo bem, se você for condenado na primeira instância, não tem importância, a gente apela para a segunda instância.
E se você for condenado à segunda instância, a gente apela para a terceira instância. E se isso ainda der uma confusão, nós vamos lá no Supremo Tribunal Federal para discutir a constitucionalidade ou a nulidade do processo. Isso continua, esse rito continua, alguma coisa mudou, como é que está? Olha, nós temos um sistema processual que possibilita isso. Isso é uma luta muito antiga da magistratura brasileira para que nós possamos construir um sistema processual, claro, que garanta a ampla defesa, o devido processo legal, mas também que possibilite que o processo chegue ao fim. Que não fique se eternizando, que não chegue à prescrição. O processo ele não pode servir, né, de um instrumento de levar à impunidade. O juiz tem que ter o poder de levar o processo até o final. E o nosso sistema recursal brasileiro, ele tem essa peculiaridade que é diferente de outros países, ele possibilita uma infinidade de recursos e isso tem atrapalhado e tem prejudicado muito a efetividade do Poder Judiciário brasileiro. No caso específico do direito penal, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, de que uma pessoa condenada na segunda instância começa a cumprir a pena, que avaliação o senhor faz? Olha, essa não seria um entendimento ideal. O ideal seria que fosse reformulado o sistema recursal brasileiro, que nós mudássemos essa cultura de protelar a execução da sentença. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ela chega no momento em que o judiciário sente a necessidade de que as decisões sejam efetivadas, que as sentenças sejam cumpridas. E o Supremo, ele acaba respondendo, né, por essa demanda, que é uma demanda da sociedade e que é uma necessidade de efetividade da justiça brasileira. Doutor João Ricardo, o senhor acha que deveria ser mudada a maneira pela qual são escolhidos os desembargadores, os ministros dos tribunais superiores e depois o próprio Supremo Tribunal Federal, ou do jeito que está, tá bom? Olha, a grande parte da magistratura brasileira, ela ingressa pelo concurso público, inclusive os desembargadores de quase todos os tribunais brasileiros, a forma de ingresso é o concurso público. Nós temos alguns setores que há nomeação, como o caso, vamos pegar o Supremo Tribunal Federal, que foi polemizado agora há pouco, em função da escolha ser do presidente da República. É um modelo que funciona em outros países, que funciona no Brasil, não podemos dizer que não funciona, mas, claro, o tema veio à baila em função de um momento político, né, que um determinado partido, ele teve a oportunidade de indicar vários ministros e aí veio a polêmica na sociedade. É claro que nós podemos sempre aperfeiçoar a forma de ingresso, a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas tratando de Corte Constitucional, ele tem que ter a legitimidade, né, da própria população. Então, a escolha de um governante que foi eleito por toda a sociedade brasileira, ele confere constitucionalmente essa legitimidade. Nós temos que discutir e buscar formas para aperfeiçoar esse processo, quem sabe uma sabatina mais rigorosa do Senado Federal, quem sabe a criação de mandatos para os ministros dos tribunais superiores, também é uma alternativa para atender aquele pleito da alternância que todos os regimes democráticos requerem. Entendo. O senhor me lembrou do fato da sabatina no Senado. Todas que nós acompanhamos aqui pareceu muito mais um happy hour do que uma sabatina para avaliar realmente o grau de conhecimento, improbidade, etc, etc. Ou não? Exato, nós temos essa cultura, o último ministro foi indicado, o ministro Fachin, de certa forma, ele foi submetido a uma sabatina mais rigorosa, mas a ideia do Senado fazer a sabatina é exatamente questionar e levantar todas as questões possíveis para que a sociedade exerça, através dos senadores, esse controle fundamental no ingresso das cortes superiores.